A Taesa, essa empresa distribuidora de energia elétrica, é uma empresa para casar? Essa foi uma das perguntas que eu selecionei para responder aqui hoje para vocês no Eduardo Responde. Essa pergunta é muito interessante. Será que a Taesa, essa empresa que é uma grande queridinha de muita gente na bolsa, será que ela é uma boa empresa para casar? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu levo em consideração para casar com a Taesa e com outras empresas também, porque o que eu vou te explicar aqui você vai conseguir usar para analisar outras empresas, beleza? E além dessa pergunta da Taesa, eu selecionei outras duas que eu vou te responder aqui nesse vídeo, então você já sabe que esse vídeo vai ser bom. Esse vídeo vai tirar algumas dúvidas, vai te dar mais conhecimento para você andar melhor, para você fazer melhor essa sua jornada de investimentos. Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda muito o canal que tá ganhando corpo. Eu tô muito feliz com todo mundo que tem comentado, que tem compartilhado o vídeo, e se inscreva no canal, porque toda semana tem 3 vídeos longos aqui para te ajudar a investir melhor. A primeira pergunta vem da Maria Cecília. Ela perguntou: Edu, com quantas ações eu consigo viver de dividendos? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Quantas ações eu devo ter para conseguir viver de dividendo? A resposta para isso é depende. Depende do tamanho da sua carteira. E importante, a sua carteira ela vai começar pequena, ou pelo menos menor do que ela vai ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Uma carteira de investimentos, ela deve ter um número proporcional de ativos, de ações e de fundos imobiliários, e não proporcional só entre eles, mas também proporcional a quanto que você investe. De forma geral, não existe uma regra, mas de forma geral, eu ajudar alguém a começar a investir e colocar menos do que 4 ações na carteira de investimentos, mesmo que essa pessoa comece investindo 200, 300 reais. E fundos imobiliários, a gente pode começar com menos, às vezes com 2 fundos imobiliários, com 3 fundos imobiliários. E conforme você for colocando mais dinheiro, conforme a sua carteira for crescendo, você vai poder viver de renda com essas ações e com um número maior de ações e de fundos imobiliários. Mas olha só, tem um caso interessante que aconteceu há uns 2 ou 3 anos atrás. Um cara me procurou para fazer uma consultoria da carteira de investimentos dele. E ele já tinha uma carteira muito grande, com mais de 1,5 milhão investido. E ele tinha apenas 5 ações e 5 fundos imobiliários. Ele poderia já estar vivendo de renda com esse patrimônio que ele acumulou. Na minha opinião, ele teve brincadeiras à parte, mas de forma séria, mais sorte do que juízo. Por quê? Porque ele tinha muito poucos ativos, poucas ações e poucos fundos imobiliários. É que esses ativos eram ativos tão bons que nos últimos anos eles foram crescendo e entregando bastante resultado para ele. Mesmo ele tendo uma carteira concentrada, o que gera mais risco, ele conseguiu construir um baita patrimônio. E depois da gente conversar bastante, ele acabou colocando mais ações e mais fundos imobiliários na carteira. Uma regra que eu gosto de seguir é: nenhum ativo, nenhuma ação e nenhum fundo imobiliário deve representar mais de 10% do meu patrimônio. Então, se eu tenho 100 mil reais investido na bolsa de valores, eu não quero que nenhuma ação, nenhum fundo imobiliário tenha mais do que 10 mil investido. Se um ativo começa a subir muito e começa a representar 11, 12, 15% da minha carteira, eu já coloco outro ativo. Eu não vendo esse, tá? Eu deixo ele crescer ali. Se as ações estão se valorizando, os fundos imobiliários estão se valorizando, eu deixo eles se valorizarem. Mas eu coloco novos ativos. E assim a porcentagem dele diminui. Beleza? E isso é muito importante. A segunda pergunta que eu recebi aqui do Ricardo é: só o Bitcoin é bom? Só vale a pena investir em Bitcoin ou tem outras criptomoedas? Gente, o mercado de criptomoedas é um mercado gigantesco. Existem literalmente milhões de criptoativos. E obviamente tem milhões, a grande maioria desses criptoativos, dessas criptomoedas, são criptomoedas que não têm valor verdadeiro. E na minha metodologia, a gente só investe no que tem valor. Por exemplo, ações. Eu só invisto em ações de empresas que têm muito valor, empresas muito sólidas, empresas que realmente sejam boas. Eu não invisto num número esperando ele se valorizar. Eu invisto em ações para comprar pedaços de boas empresas. A mesma coisa com os fundos imobiliários e a mesma coisa com as criptomoedas. Eu invisto somente em Bitcoin e em Ethereum. Outras criptomoedas podem se valorizar? Com certeza. Tem um monte de coisa que não vale nada que se valoriza, mas também perde valor muitas vezes de forma ainda mais rápida. Então, de acordo com a minha metodologia, onde a gente só coloca o nosso dinheiro em ativos de extremo valor, eu invisto só em Bitcoin e Ethereum. E ainda assim, a minha carteira ela é mais de 90% representada por Bitcoin e menos de 10%
10% pro Ethereum. E que não que o Bitcoin seja 10 vezes melhor que o Ethereum, talvez até seja, mas o Ethereum é um ativo, uma criptomoeda de valor, sim. Tem subido mais do que o Bitcoin recentemente, mas o Bitcoin para mim é a única criptomoeda que tem as características aprovadas para gente investir. Então, de forma geral, sim, só o Bitcoin. As outras acaba sendo muita aposta, pode subir, pode cair, e o meu jogo de investimentos não é esse. O meu jogo é construir patrimônio, é comprar bons ativos, e o Bitcoin é um ótimo ativo, na minha opinião. E já lembrando, hein, esse vídeo aqui, como todos os outros vídeos desse canal, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Não é para você sair daqui comprando ação e comprando Bitcoin, comprando Ethereum, vendendo outra coisa. Não, o objetivo aqui é te dar conhecimento para você aplicar aí no seu dia a dia como investidor e ter melhores resultados, beleza? Então esse vídeo não é uma recomendação de investimento. E respondendo a pergunta tema desse vídeo a Taesa é uma empresa para casar? Gente, vamos fazer uma analogia aí então de investir e casamento, como veio aqui dessa pergunta. Quando a gente vai casar com alguém, é muito difícil que a gente case com uma pessoa que a gente acabou de conhecer, com uma pessoa que a gente não conhece o histórico dessa pessoa. E se a gente conhece, vai casar com uma pessoa que tem um bom histórico. Afinal, imagina uma pessoa toda cheia de problemas, toda cheia de comportamentos que a gente não gosta. A gente vai casar com essa pessoa esperando que ela mude? O que leva a gente a pensar que uma pessoa que age de uma forma vai mudar aquela forma de agir depois do casamento? Com as nossas ações é a mesma coisa. Para eu casar com uma empresa, e o objetivo é realmente esse, o objetivo é investir numa empresa e continuar investindo para sempre, juntos ali para sempre, até que a morte nos separe. Eu não invisto pensando em tirar o meu dinheiro depois, da mesma forma que a gente não casa pensando em separar. Então, para eu casar com uma empresa, seja a Taesa ou qualquer outra empresa, eu vou olhar o retorno dela, o histórico dela dos últimos anos, o maior tempo possível. Por quê? É óbvio, e tem uma frase muito famosa no mundo dos investimentos que é: a rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas a gente tem que entender que se a gente tem uma boa rentabilidade, se a gente tem um bom resultado no passado, isso me dá muitas pistas e indicações de que eu vou continuar tendo bons resultados. É muito mais fácil eu ter bons resultados com uma empresa que já apresenta resultados bons há 20 anos do que ter, a partir de agora, resultados bons com uma empresa que até ontem apresentava resultados ruins, ok? Então, ó, para falar se eu vou casar ou não com a Taesa e se você deve casar ou não com a Taesa, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar a Taesa por dentro. Vamos analisar ela juntos. Então vamos lá, pessoal, tô aqui ó no Investidor 10, que é um site que eu gosto de usar, não tenho parceria nada com eles, eu só acho ele um bom site pra gente analisar investimentos. A Taesa, a melhor ação da Taesa pra gente comprar, na minha opinião, é a TAE11. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando R$ 33,17. Nos últimos 12 meses, tá perdendo aí, ó, tô com uma perda de 1,78%. Edu, então isso aí já me mostra que eu não devo casar com ela? Não, isso aqui é curto prazo. Isso aqui não importa. Até porque se a gente entrar em todas as empresas do setor elétrico da Bolsa do Brasil hoje, se não forem todas, vai ser a grande maioria vão estar com prejuízo, assim, perdendo nos últimos 12 meses, porque o governo tá judiando um pouquinho aí das empresas do setor elétrico, tá bom? Mas olha só, hoje o dividend yield da Taesa é um dividend yield alto, quase 9% aqui. Vamos ver se isso é algo pontual ou se historicamente sempre foi assim. E vamos dar uma olhada aqui, ó, no gráfico de 10 anos da Taesa, porque um dia, 7 dias, um ano é pouco tempo. Pra gente casar, a gente precisa ver o histórico inteiro. E olha só, nos últimos 10 anos, a Taesa se valorizou 412%, que é uma baita valorização para uma empresa do setor elétrico. E aqui é só a valorização, a gente não tá falando aqui dos dividendos. Então imagina que você reinvista os seus dividendos que você vai receber a cada período, essa rentabilidade ela ainda vai lá para cima. Isso aqui aumenta bastante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui é legal a gente ver também, ó, uma empresa que nunca deu prejuízo, empresa que sempre pagou mais do que 5% dos dividendos, só que ela é uma empresa que tem um endividamento aí importante, o que é relativamente comum também em empresas do setor elétrico. Como são empresas perenes, elas ganham dinheiro ali com a nossa conta de energia ou de forma geral com a nossa conta, mas igual a Taesa, que é uma transmissora de energia, ela ganha dinheiro com a concessão. Então é algo muito previsível os ganhos dela. Então é fácil para ela se endividar para ganhar mais licitações e aumentar o poder dela. Então até isso daqui é aceitável. Agora, ela não apresentou crescimento de lucro
nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhada nisso daí mais de perto. Agora, o resto ela tem todas boas características, tá? Aqui os dividendos, ó. Então ela sempre pagou dividendos, paga dividendos com consistência, isso é bom. Aqui vamos dar uma olhada no lucro, ó. Ela nunca deu prejuízo, o que é excelente. E ela apresenta algumas oscilações, ó. 2020 e 2021 ela teve um lucro bem mais alto do que ela tá tendo agora. Mas em 23 para 24 ela já aumentou o lucro. No acumulado nos últimos 12 meses tá maior ainda. Então eu me lembro que aqui nessa área foi quando a Taesa perdeu algumas concessões porque passou o prazo, né? Venceu o prazo, ficou lá 20, 30 anos. E aí perdeu aquela concessão. A receita vai lá para baixo. Então o lucro líquido também vai lá para baixo. Outra coisa importante, ó, a Taesa, ela já existe desde 2006 e ela está na bolsa desde 2006. Então são 19 anos fazendo esse acompanhamento dentro da bolsa sem nunca ter dado prejuízo. E é uma empresa que tem um valor de mercado de 11,4 bilhões. Quando eu olho para tudo isso, quando eu coloco isso tudo na balança, eu vejo que a Taesa tem um ótimo histórico. Isso aqui, ó. Quando eu ponho isso tudo na balança, eu vejo que a Taesa, ela tem um ótimo histórico. Ela é uma empresa que provavelmente vai continuar me entregando bons resultados. Então, na minha opinião, sim, a Taesa pode ser uma empresa pra gente casar. Pode ser uma empresa de energia para entrar na nossa carteira e ficar para sempre. Lembrando que você vai ter outras empresas de energia também. Tem até empresas que eu acho que são mais para casar do que a Taesa. Por exemplo, a Engie é uma outra ótima empresa de energia. A CPFL é uma ótima empresa de energia. A Equatorial é uma ótima empresa de energia. E todas elas podem fazer parte da nossa carteira de investimentos. Cada uma ao seu tempo para entrar e formar essa carteira para você viver de renda. Beleza, senhoras e senhores? Então, ó, importante. Sempre, no momento de você escolher uma ação, olhe o histórico. Não olhe cotação, nem o que está acontecendo no curto prazo. Olhe o histórico da ação. Você está comprando pedaço da empresa, você não está comprando uma cotação. Isso é algo que o investidor precisa entender o quanto antes. E se você que me assiste aqui no YouTube quer aprofundar nessa jornada de investimentos, quer aprender mais, quer entender como selecionar bons ativos para entrar na sua carteira, montar a carteira de investimentos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir um livro digital, o Investindo para Viver de Renda. Esse livro eu que escrevi, não é um livro de inteligência artificial, é um livro que eu escrevi só para vocês aqui do YouTube. Esse livro não é vendido em nenhum outro lugar, tá? Então o link tá aqui na descrição, é baratinho e ainda vem alguns bônus juntos aí que vão te ajudar ainda mais nessa jornada de investimento. Então, se você quer aprofundar, quer a minha ajuda para isso, garante aqui embaixo na descrição o exemplar do seu livro Investindo para Viver de Renda. E se você gostou desse vídeo e você também tem alguma dúvida, seja sobre algo que eu falei aqui ou qualquer dúvida sobre investimentos, deixa aqui no campo embaixo dos comentários a sua pergunta. Se for uma pergunta legal que eu acho que vale a pena falar mais, eu venho e trago ela para um próximo vídeo. Ou você pode ir lá no meu Instagram, no @euedulopes, e deixar lá a sua pergunta na caixinha de perguntas que tá aberta lá. Quase que diariamente tem caixinha de perguntas. E lá, as perguntas que eu acho que faz mais sentido, eu trago para responder aqui para vocês, beleza? E por último, lembre-se, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, se inscreva no canal. Toda semana 3 vídeos novos de investimentos para te ajudar nessa jornada. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.